E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem por esse foco, a oração. Porém, uma oração mais voltada para a missão de Deus, né? E nada melhor, ninguém melhor para falar sobre missão de Deus do que o apóstolo Paulo. Então, eu quero refletir com os irmãos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 5. Eu quero falar um pouquinho sobre a importância da oração na missão. O texto diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 5. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não estão praticando as coisas que lhes ordenamos. De que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse texto é incrível. Algumas pessoas, elas costumam usar, né, principalmente nos cultos de missões, costumam dividir a tarefa missionária em 3 partes distintas. Você pode fazer missões de 3 formas somente: indo, orando ou contribuindo. Se você está no campo, ok, você já está fazendo missões. Você tem contribuído, ok, você já está fazendo missões. Você tem intercedido, tem orado pelos missionários, ok, você já está fazendo missões. Mas meditando na palavra, a gente vai perceber que a missão de Deus, ela precisa ser desenvolvida de forma integral. Ao mesmo tempo que eu cumpro o ID do Senhor dia após dia, que eu cumpro o ID, que eu faço a vontade do Senhor, que eu prego o evangelho, que eu prego as boas novas, ao mesmo tempo eu preciso orar e interceder por aqueles que estão também desenvolvendo a missão de Deus, e também preciso, de forma voluntária, com o coração grato, contribuir também para o desenvolvimento da missão de Deus. Então, a missão de Deus, ela é feita de uma forma integral, porque a missão é de Deus. As missões, né, as atividades missionárias, que são muitas, e elas têm o único propósito de fazer o nome de Cristo glorificado. Então, nas muitas atividades missionárias que nós podemos desenvolver, nós precisamos manter o nosso foco na glória e louvor do nosso Deus. E eu gostaria de focar, como eu já disse, nessa parte da oração, né? Da importância da oração como sendo fundamental para o desenvolvimento da missão de Deus. Uma missão que não cabe somente aos missionários que estão em campo, mas cabe a toda a Igreja do Senhor. Essa incumbência foi dada à Igreja do Senhor: pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, propagar as boas novas de salvação. E Paulo aqui, nesta carta, uma carta que ele direciona a uma igreja muito querida dele, né, fundada por ele, bem como com seus parceiros Silas e Timóteo, ele escreve 2 cartas a esta igreja. Na primeira carta, ele vai tratar alguns assuntos principais dentro da igreja, alguns conflitos que estavam ocorrendo dentro da igreja, principalmente a respeito da confusão na interpretação daquilo que eles entendiam sobre o retorno de Cristo. Na primeira carta, Paulo expressa essa alegria por meio de ações de graça, de oração, de perseverança. Ele expressa uma alegria por fazer parte desse corpo de Cristo.
e ele traz, então, orientações profundas sobre o retorno de Cristo. E para completar esse assunto, ou para trazer mais clareza, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, então, orienta toda a igreja, ele complementa aquilo que ele já começou a ensinar, né, na primeira carta, corrigindo alguns pensamentos exagerados e fortalecendo a fé daquele povo. Aí, imediatamente, ele vem tratando isso durante toda a carta. Mas aqui nesse capítulo 3, onde nós acabamos de ler, Paulo faz um corte que, para mim, eu acho espetacular. Ele vem discursando, ele vem ensinando, ele vem orientando, e, de repente, ele faz um corte. Não é a primeira vez que ele faz esses cortes, né, para pedir oração. Antes de encerrar a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, na primeira, né? Ele diz, irmãos, orai por nós. Em Romanos também ele faz isso, em Filemão, em Filipenses ele também faz isso, e aqui ele faz isso. Ele vem orientando, ele vem discursando, ele vem orientando a igreja, e de repente ele faz uma pausa para pedir oração, para pedir intercessão. Agora imagine, o apóstolo Paulo, o maior de todos os missionários, o que pregou em Atenas para o pretório ali presente, o fundador de muitas igrejas, depois de várias orientações, ele, antes de finalizar com saudações e conselhos finais, ele diz, ore por mim, ore por nós. E eu fico impressionada, porque eu percebo o quanto Paulo tem consciência de que a missão não é dele. Ele é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A missão é de Deus. É Deus quem determina, é Deus quem faz, é Deus quem levanta as pessoas para cumprir a sua missão. E Paulo, ele tem consciência disso. Então, ele ora para o dono da missão. E nós nunca conseguiremos cumprir a missão de Deus sem a presença ativa do Senhor, do Deus da missão. E a oração, ela sempre foi um dos meios mais eficazes de ver a ação de Deus. A ação de Deus em todas as áreas da nossa vida, não só no cumprimento da missão de Deus, mas no desenvolvimento da nossa espiritualidade, no crescimento espiritual, nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, na nossa convivência entre irmãos, familiares. A oração, ela é indispensável para que haja, de fato, uma intervenção de Deus diante das nossas ações, naquilo que nós iremos fazer, para que nós venhamos, de fato, fazer o nome de Cristo glorificado. Portanto, queridos, a oração é um dos principais meios de contribuir com a missão de Deus, com a nossa espiritualidade, com o nosso crescimento espiritual. E por quê? Por que a oração ela é tão crucial para a missão? Paulo, ele nos responde isso nesses versículos que nós acabamos de ler. E eu gostaria de trazer apenas dois motivos pelos quais nós podemos ter essa convicção de que a oração ela é crucial para que nós possamos desenvolver a missão de Deus e cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. O primeiro motivo é porque a oração ela ajuda-nos a enfrentar os desafios pessoais sem comprometer a missão. Veja o que Paulo diz logo no início. Ele diz, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, se propague e seja glorificada. Paulo não só fazia as suas orações pessoais, Paulo não só ensinava sobre as orações, Paulo não só motivava as outras pessoas a orarem, como nós vemos também no próprio texto de Tessalonicenses, né? Orai sem cessar, mas ele também
pede orações. Ele pedia orações. Ele se colocava de uma forma totalmente dependente de Deus. E ele clama à igreja, uma igreja que ele ama, que ele cuida, para que esses também orem e interceda por eles. Ele começa dizendo, ore por nós. E nós poderíamos aqui especular, né? Como sendo uma oração pessoal de Paulo. Nós poderíamos dizer que Paulo poderia estar dizendo, ore por nossa saúde física, ore por nossa saúde emocional, intelectual, porque nós, como seres humanos, Paulo, um ser humano, ele certamente passou por muitas lutas pessoais, dificuldades em várias áreas, e ele era também carente de orações. Por isso ele pede. E para quê? Para que a doença, para que a saudade, para que as dúvidas, os questionamentos, o sofrimento, a dor, nada disso o impeça ou os impeçam, né, de continuar trabalhando para a glória do Senhor. É um pedido muito pessoal, mas com uma razão muito clara. Há tantas situações em nossa vida pessoal que podem limitar o nosso trabalho missionário, né? O desenvolvimento da nossa espiritualidade também. E muitas vezes nós esquecemos de pedir, de compartilhar e de clamar para que outras pessoas também intercedam por nós. Tantos problemas, dificuldades, perseguições, enfermidades, sofrimentos que surgem dia após dia na nossa caminhada ministerial, que tantas vezes põe em dúvida a nossa capacidade, que nos limita muitas vezes, né? Nos limita as nossas ações e principalmente nos limita na nossa contribuição na promoção da glória de Deus. Então, esse é o primeiro pedido que Paulo faz. É um pedido pessoal, mas com um foco específico. Esse é o motivo principal de Paulo. A preocupação dele, certamente, não é com o sofrimento. Isso, sem dúvida. Porque ele tinha consciência daquilo que ele estava disposto a sofrer pela obra de Cristo. Não era pelos sofrimentos que ele tinha ou que ele iria viver, mas a preocupação dele estava na entrega do Evangelho. Mas o quanto essas situações, essas dificuldades, esse sofrimento iria limitá-lo com relação ao avanço do Evangelho e à glória de Deus. Mesmo pedindo por si, o foco dele sempre foi a glória de Deus. E quantas vezes nós expressamos uma confiança em Deus, uma espiritualidade centrada em Cristo, em Deus, mas quando vem o sofrimento, quando vem a dor, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos orações, mas talvez a motivação do nosso coração não seja para que amanhã essa resposta de oração gere glória a Deus. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos como pedir, ou porque não demonstramos a motivação correta nas nossas orações. Paulo, então, não era somente um grande missionário. Paulo era também um homem de oração. Ele conhecia muito bem o poder da oração. E ele tinha convicção da importância da oração na propagação do Evangelho. Por isso, essa é, sem dúvida, uma lição preciosa que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. É, sem dúvida, uma das principais, né, que nós podemos olhar para o apóstolo e seguir como exemplo. Ser homens e mulheres de oração, que amam a Cristo, que amam a Deus acima de todas as coisas, e que faz com que o seu nome seja glorificado, independente das circunstâncias ao seu redor. Continuem a orar
vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Foi o que Paulo declarou lá em Colossenses 4, versículos do 2 ao 4. Paulo sabia que a sua sobrevivência pessoal dependia totalmente de Deus. E a forma mais eficaz disso acontecer é por meio da oração. O motivo sempre era revelar o mistério de Cristo, o seu reino, a sua palavra, o seu evangelho. Normalmente, um dos principais pedidos, quando me perguntam, né, quando fazem para mim, olha, qual o seu pedido de oração? O que você gostaria que eu orasse? Normalmente, eu costumo pedir, olha, ore por mim, mas ore também por minha mãe. Porque eu sei que eu estou em um outro estado, em um outro país, estou trabalhando longe, e a minha mãe tem algumas limitações, e eu sei que ela estando bem, eu vou conseguir desenvolver bem também o meu ministério em paz, com meu coração tranquilo. Então, normalmente, quando me pedem oração, eu digo sempre, ore também por minha mãe, não ore só por mim, ore por minha mãe, por minha família, ore para que Deus me dê paz, para que eu continue desenvolvendo bem o ministério, glorificando o nome do Senhor. Porque eu sei que se ela precisar de mim, o Senhor irá me trazer, irá me usar também para abençoar meu lar, a minha família, a minha casa. Mas sempre nos colocando diante da vontade do Senhor. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma, portanto, de que um dos principais meios de colaboração missionária é a oração. Um dos principais meios de crescimento espiritual é a oração. Um dos principais meios do desenvolvimento da nossa espiritualidade dia a dia é a oração. É uma vida de oração. Muitas pessoas olham para a dificuldade, olham para os problemas, olham para as circunstâncias, para o mundo atual, vê um caos e se desesperam, sofrem, entram em depressão, em tristeza profunda, e esquece desse instrumento, dessa ferramenta poderosa que o Senhor nos colocou, que é a oração. É nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho forças nenhuma, eu não tenho habilidade nenhuma, mas o Senhor tem. O Senhor pode. E se o Senhor quiser, o Senhor pode solucionar qualquer tipo de problema. A oração, ela é indispensável na vida de qualquer cristão, no desenvolvimento da missão de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto que nós lemos é sobre o porquê que a oração ela é crucial, ela é importante, ela é fundamental para o desenvolvimento da missão de Deus e também do nosso crescimento espiritual, é porque a oração ela ajuda-nos a ultrapassar a perseguição espiritual. O texto que nós lemos, Paulo diz, ore para que sejamos livres das pessoas perversas e más. E aqui eu fico imaginando o aperto no coração do apóstolo Paulo ao fazer esse pedido. Ele clamando a esta igreja, queridos, orem porque o mundo está um caos. Ore porque há muitas pessoas más e perversas que tentam frear o avanço do evangelho. Então, por favor, ore. Paulo tinha consciência do quão difícil era a sua missão, mas ele também tinha convicção que as pessoas más e perversas, elas só poderiam agir até onde Deus permitisse. Por isso ele pede, ore, interceda, clame, porque há muitas pessoas que ainda não conhecem o Deus da paz, o Deus da salvação. Ele continua, ele diz, a fé
não é para todos. Queridos, orem, porque a cegueira espiritual é uma realidade de muitos. A salvação, ela é apresentada para todas. O evangelho é apresentado, ele precisa ser oferecido e apresentado para todos. Mas nem todos serão atraídos por essa fé e se renderão aos pés do Senhor. A atração da fé, ela não é seletiva. Ela dirige-se a todos. Mas o coração do homem, ele pode negar essa resposta a Deus. Pode negar a resposta à fé. Nós temos apresentado o evangelho a gentios, judeus, mas, infelizmente, a fé não é para todos. Eu imagino o apóstolo Paulo declarando isso. Nós temos apresentado, mas, infelizmente, a fé não é para todos. Uma coisa é você ter fé, e outra é ser incrédulo, mau e perverso, que são as expressões que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Uma coisa é você desprezar a fé, eu não creio, e outra é você ser incrédulo, não ter fé, incrédulo, mau e perverso. Essa era a realidade que o missionário Paulo, né, o apóstolo Paulo, enfrentava em campo. Mas que diferença há de mim e de você? Que diferença há dessa realidade entre mim e você? Vivemos em um contexto onde o humanismo tenta tomar o poder de decisão e quer ditar as regras, né? Quer ditar as regras a todo custo. Ops, aconteceu um acidente, não foi planejado. Não tem problema, aborta. Qual o problema? Se não foi, é o seu corpo, são suas regras, é você que decide. Eita, aconteceu um engano, eu nasci mulher, mas na verdade eu me sinto um homem. Então, não tem problema, seja o que você quiser ser. Mude a sua natureza, mude a sua vida. Fique à vontade. Você pode decidir o que você quiser. O que é isso, se não é uma geração incrédula, má e perversa? O que é isso, se não é uma pessoa que não crê no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, que não conhece, não foi impactado pela verdade do Evangelho? A oração, queridos, é fundamental para que nós possamos ultrapassar e conviver com essa geração má e perversa. Quero concluir com uma frase de um grande escritor chamado John Piper, uma citação dele. Ele disse que a oração é o meio designado por Deus de trazer graça a nós e glória a Ele mesmo. Nós somos incapazes de agir sozinhos, de fazer seja qualquer coisa que seja o que for. Nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos incapazes de glorificar a Deus sozinhos. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a ajuda do Senhor, Ele, por sua graça, nos concede a capacidade de glorificá-lo, de fazer com que o seu nome seja glorificado. Por isso, queridos, não, no momento missionário, não somente contribua, não somente vá, não somente envie, mas também ore, interceda. Interceda pelos missionários em campo. Não espere um momento missionário da sua igreja, uma vez por mês, para interceder por homens e mulheres que estão desenvolvendo o seu ministério de forma integral. Assim como o apóstolo Paulo clamou, há muitos missionários também carentes das nossas orações, principalmente aqueles que estão inseridos num contexto de total incredulidade, onde há perversão, maldade.
apesar de que, se a gente for observar, o mundo inteiro está dessa forma, né? Totalmente carente da graça e da misericórdia do Senhor. Conheça os desafios missionários, não somente da sua igreja, mas de outros lugares, de outras igrejas. E ore e interceda, porque o apóstolo Paulo, ele foi conhecido como o maior pregador de todos os tempos, o maior teólogo de todos os tempos, o maior apóstolo de todos os tempos. Mas, sem dúvida, um título que lhe cabe muito bem é o maior missionário de todos os tempos. E o maior missionário de todos os tempos se mostrou totalmente dependente de oração, de intercessão. Nós, como Igreja do Senhor, como cristãos, nós precisamos interceder uns pelos outros, orar pela Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, orar pelo mundo que está um caos, orar pela maldade e a perversão do mundo, para que isso não impeça que o nome de Cristo seja glorificado. Orar pelos nossos, sim, de casa, mas orar pelos nossos vizinhos, por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos prejudicam de alguma forma. Orar, essa é uma ordem, essa é uma orientação clara que nós precisamos obedecer. Ore, porque a oração ajuda-nos a enfrentar os desafios pessoais sem comprometer a missão de Deus. E ore também, porque a oração ajuda-nos a ultrapassar a perseguição espiritual e também ideológica. Porque, como eu citei, né, há muitos países que há uma perseguição física, há muitos missionários e pessoas que não podem professar livremente a sua fé. Mas outros países há uma perseguição ideológica, emocional. Eu trabalho em um contexto europeu onde o humanismo, o secularismo, a tradição católica e tantas outras ações nos impedem de propagar o evangelho de forma livre. Em Portugal, eu não tenho a liberdade que eu tenho aqui no Brasil de falar do amor de Cristo de forma aberta, de forma livre, de forma espontânea no trabalho. Eu tenho que encontrar oportunidades para que eu possa propagar e falar do amor de Cristo. Um dos exemplos, um exemplo dessas oportunidades é que eu percebi que estava precisando de professores em escolas públicas para ensinar educação moral e evangélica. É de forma voluntária, eu não recebo por isso, mas eu estou lá, pregando a semente do evangelho. É uma oportunidade que eu tenho de apresentar o evangelho àquelas crianças e adolescentes que não têm conhecimento nenhum sobre Deus. Mas ali elas têm a oportunidade de receber a semente do evangelho. Então, há uma perseguição espiritual e há uma perseguição ideológica contra o povo de Deus. Por isso, a oração, ela é indispensável, ela é fundamental, ela é crucial na vida do cristão, na vida do missionário, na vida do pastor, na vida do crente em geral, daquele que professa a Cristo. Nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor, para que Ele possa agir em nós, mas também possa agir através de nós. Amém?